Bem-vindas, bem-vindas ao quadro Florescendo no Dia a Dia, um oferecimento do Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificar a Deus à medida que conhecem melhor a sua palavra, as Escrituras. Então, sem mais delongas, como o assunto o tema do mês é como desenvolver uma fé feminina no mundo feminista, eu comecei tratando sobre desejos legítimos versus desejos idólatras, depois afunilei isso para o casamento, depois o relacionamento entre pais e filhos, e hoje eu gostaria de trazer uma palavra para as que estão considerando casar, como também as que já estão casadas podem aprender muitas coisas, mas especificamente eu vou frisar aquela que quer casar, então como discernir um futuro cônjuge. Eles se conheceram num acampamento de jovens, compartilharam algumas boas conversas. A moça já estava indo embora, entrando no carro, mas notou que alguém corria em sua direção. Era aquele rapaz querendo seu telefone. Aquilo era muito novo para ela. A pegou de surpresa, afinal, até aquele momento nenhum rapaz havia pedido seu telefone. Ela tinha que dar uma resposta imediata, afinal eles estavam cada um indo embora, ela indo para a casa dela, ele também indo para dela, eles nunca mais se veriam. Então ela consentiu em dar seu número de telefone àquele rapaz. Durante a semana, o rapaz ligou e perguntou se poderiam ficar conversando. A moça aos poucos permitiu e consentiu com essas ligações contínuas. Ela era um tanto solitária. E aquele rapaz às vezes a tirava do tédio que a envolvia o período, a fase que ela estava vivendo naquele momento. Ela não tinha muitos amigos, estava morando numa cidade nova, então aquele rapaz acabava que a distraía, pelo menos por um pouco de tempo. Porém, o que era para ser apenas uma amizade estava começando a ser confundido pelo rapaz. Ele deixou claro que gostaria de algo mais, de ter um relacionamento sério com a moça, mas aquilo a pegou de surpresa. E agora ela estava dividida entre perder um amigo para sempre ou continuar um pouco com ele se aceitasse um suposto namoro contra a sua vontade. Ela ainda era muito jovem, só tinha 17 anos de idade. A maturidade ainda estava sendo estabelecida. Ela não estava pronta para um relacionamento, mas devido à insistência daquele rapaz que era uns 8 a 10 anos mais velho do que ela buscou conselho com uma irmã idosa que morava na frente da sua casa, na rua da frente, na verdade. Ela e essa senhora idosa costumavam orar juntas, pelo menos duas vezes por semana. E essa mulher idosa sempre lhe dava bons conselhos, então ela esperava que depois desse momento de oração ela pudesse então dar alguns conselhos para ela. Então, a moça se dirigiu até a casa da senhora idosa e após o momento de oração que elas costumavam ter, ela então contou sobre o rapaz, que aquela senhora idosa já conhecia, porque esse rapaz já tinha pregado na igreja dela. Então a senhora idosa ficou muito feliz e aquela moça fez uma ligação para esse rapaz e colocou essa senhora idosa em contato com ele por telefone. Após terminar a ligação, ela então finalmente deu a sua bênção, a senhora idosa deu a sua bênção, né? Afirmou com muita convicção: eu acho que esse é seu esposo. Aquela afirmação pegou a jovem de surpresa e, se ela estava confusa, ficou ainda mais. Ela estava pensando: será que devo rejeitar a proposta desse rapaz assim? Essa mulher de oração deve saber o que está dizendo. E se ela acha que ele é meu futuro cônjuge, ela deve estar certa, afinal ela é uma mulher de oração. Mas e agora, porque eu não sinto nada por esse rapaz? Nada além de amizade. Passados alguns dias, surgiu uma possibilidade de ir a um acampamento, onde esta moça e aquele rapaz poderiam se encontrar. Ela considerou a possibilidade de ir a fim de que pudessem conversar pessoalmente sobre esses supostos sentimentos, esses sentimentos confusos que surgiram no coração do rapaz. O rapaz se animou, estava esperançoso para que seu pedido fosse aceito e ele recebesse permissão para iniciar um suposto relacionamento. A moça, com todo cuidado, se encarregou de preparar um terreno para sua chegada. Afinal, ela estava indo ao encontro daquele rapaz. Ainda que fosse um acampamento, o mesmo seria na cidade daquele rapaz. Então a moça por telefone afirmou: gostaria de lhe comunicar algumas coisas para que eu pudesse fazer essa viagem. Tenho procurado me guardar para meu esposo, então não quero ter contato físico algum com nenhum rapaz.
só gostaria de ser tocada pelo meu esposo. Então, mesmo que comecemos um namoro, não haverá nenhum contato físico e gostaria de saber se você está disposto a aceitar isso. O rapaz respondeu que sim, prontamente disse que sim. Ele já havia experimentado todo tipo de namoro que o mundo havia oferecido e nenhum desses tipos de namoro eram realmente bons. Nenhum deles trouxe alegria e prazer verdadeiro. Então ele estava disposto a esperar pelo casamento e achava essa atitude muito louvável. Essa resposta agradou a moça e lhe deu mais tranquilidade para ir até aquele acampamento. A moça viajou tranquilamente, chegou na cidade e se hospedou na igreja onde estava acontecendo o retiro, o acampamento. No sábado, quando terminou o retiro, os mesmos tinham a tarde livre. Então o rapaz convidou a moça para conhecer um pouco da cidade e comer alguma coisa em uma lanchonete. Então ambos foram, comeram. Após terminarem de lanchar, eles caminharam um pouco pela cidade e logo escureceu. Naquele dia, não teria nenhuma programação na igreja e a moça iria dormir na casa da avó do rapaz. Então, como já havia escurecido, eles já tinham conhecido um pouco da cidade, bem como se alimentado e conversado um pouco, a moça achou por bem retornar para a casa da avó do rapaz. Então ela pediu a ele para que ele a deixasse lá, na casa da avó dele. Mas o rapaz parecia hesitar e não concordar. Aquilo já estava deixando a moça frustrada, bem como desconfortável. Ela não estava à vontade para estar na rua à noite sozinha com aquele rapaz. Ele pediu para que ficassem conversando um pouco numa praça, mas a moça realmente estava cansada do acampamento e gostaria de repousar um pouco para estar bem para o outro dia. Afinal, ia ter EBD, no outro dia. O rapaz insistiu em ficar mais um pouco. Porém, ela lhe pediu mais uma vez que a deixasse na casa da sua avó. Ele hesitou mais uma vez, porém, como a moça estava insistindo muito, instando muito, eles foram caminhando para a casa da sua avó. Só que no caminho teve um vendaval, uma ventania muito forte com poeira, gotas de chuva. Então o rapaz sugeriu que pegassem o táxi, o que a moça prontamente acatou. Assim poderiam chamar ou chegar mais rápido até a casa da avó do rapaz. Assim pensava ela. Mas no caminho para a casa da avó do rapaz, ela percebeu que ele tentou se aproximar dela para beijá-la. Aquilo foi para ela uma completa confusão, uma quebra de confiança instantânea que a deixou muito frustrada. Os pensamentos que rodeavam a mente dela eram: poxa, a gente já havia conversado, ele havia concordado, mas agora ele faz tudo o contrário do que havíamos combinado. Agora eu entendo por que ele gostaria de ficar, a sua insistência de ficar na rua sozinho. Ele estava querendo prover oportunidades para que ficássemos juntos e rolar algum clima. Um sentimento de tristeza e pesar inundou o coração da moça, por ver que o rapaz a tratou com desrespeito, uma vez que haviam conversado sobre isso. O interesse da moça era sincero, de agradar a Deus e agradar e se guardar para o seu amado esposo, o qual até aquele momento o Senhor não havia deixado claro. Ela realmente não sabia quem era. Deus não havia deixado claro o suficiente. Com esta nuvem negra na mente e no coração, eles finalmente chegaram na casa da avó do rapaz, mas o rapaz continuava querendo prover oportunidades para ficarem a sós e rolar algum clima. Ele pegou uma câmera e queria tirar fotos com a moça. E estas fotos eram bem próximas. Eles estavam sentados, mesmo sentados, lado a lado, mas ela percebia que a sua insistência era que ele queria ficar muito perto dela, desfazendo tudo que havia sido combinado anteriormente de não ter nenhum contato físico, em vista que ambos estavam se preparando, se guardando para o seu futuro cônjuge, que até que eles não sabiam quem era e eles não queriam defraudar um ao outro. A moça estava triste e muito incomodada com aquilo. Mas ela não estava em sua casa, para se levantar e gentilmente pedir ao rapaz para ir embora e assim conversarem no outro dia. Ela estava na casa da avó do rapaz. Então, resiliente, ela ficou na dela, em atitude de oração, pedindo a Deus sabedoria, o qual Deus prontamente lhe ouviu, ainda que da sua boca não saiu uma só voz.
a avó do rapaz, que estava tentando tirar as fotos a pedido do seu neto, percebeu como a moça estava desconfortável. Percebeu que os olhos dela encheram-se de lágrimas. Ela alçou a voz, mesmo sendo viúva e morando sozinha, foi corajosa e desafiou seu neto, que era grande o suficiente para intimidá-la. Ela falou o nome dele e pediu para ele ir embora. Disse que já estava na hora e que a moça precisava descansar. A moça sentiu um rápido alívio e viu aquilo como resposta de oração. Deus estava dando livramento. Mas algo a surpreendeu. Aquele rapaz, que era conhecido por ser um evangelista, por ser um pregador de grande influência, futuro missionário promissor, não respeitou a sua meiga avó e lhe respondeu com muita ignorância, discordando e contrariando seu pedido. Mas ela foi firme e não se intimidou com suas audácias, afinal ela estava em sua casa. Aquela atitude do rapaz deixou a moça totalmente surpresa. Parecia outra pessoa, diferente do que ela havia conhecido antes. Na verdade, era a mesma pessoa, mas mostrando-se ou revelando seu verdadeiro eu, seu interior, seu coração, seu caráter. Antes de ir embora, o rapaz olhou para a moça, que o observava de longe, e disse: "Pois é, me observe mesmo, pois eu sou assim às vezes muito ignorante." A moça, entristecida com aquela cena, baixou sua cabeça e pôs-se a refletir. Que ela quisesse ou não, o conflito foi gerado por causa dela. Isso a entristecia. Ela não queria ver uma avó e um neto brigarem por sua causa. Ela estava triste, mas também aliviada, porque aquela situação imediata que lhe trazia desconforto tinha acabado. Mas agora ela iria tentar encaixar as peças de um quebra-cabeça que de longe iria dar-lhe uma tremenda dor de cabeça. Ela já estava triste porque o rapaz ignorou tudo o que eles haviam conversado e acordado anteriormente, com o propósito de honrar a Deus. Isso parecia uma atitude que revelava falta de respeito para com Deus e para com a moça, o que revelava muito sobre o caráter do rapaz, que não parecia ser genuíno, mas aquela situação com a sua avó permitiu que ainda mais ela o conhecesse. A noite se tornou comprida. A moça estava ponderando em tudo o que havia acontecido durante aqueles 2 dias, em especial naquele dia. No outro dia era dia de EBD, Escola Bíblica Dominical. Então, após o café, a moça já estava pronta para ir à igreja e o rapaz passou lá para que pudessem ir juntos. Caminhando para a igreja, o rapaz tentava quebrar o silêncio, mas a moça, absorta em seus pensamentos, perdida em seus pensamentos, não dava muita bola. Ao chegarem na igreja, ela se sentou no banco. Como não conhecia muitos irmãos, ela ficou lá caladinha, na dela, à espera de uma oportunidade para cumprimentar alguns daqueles irmãos, aos quais ela não conhecia, tampouco gozava de intimidade. Distraída, ela se volta para o seu lado esquerdo, e quando repentinamente ela se volta para o seu lado direito, ela toma um susto em alguém ajoelhado aos seus pés. À primeira instância ela toma aquele susto e ao observar aquele rapaz que está ajoelhado e de pronto diz: "Você aceita namorar comigo?" E agora, qual seria a sua resposta? Qual seria a resposta daquela moça? Se você fosse ela, qual seria a sua resposta? Enquanto você vai pensando aí, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, porque isso era só a introdução. E isso é 1/4 do nosso estudo hoje. Lá se foi 1/4 do nosso tempo também. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, um versículo muito importante para você que é jovem guardar. Diz assim: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida." Embora que o contexto de Provérbios sobre guardar a língua, guardar o coração, guardar do que é mal. Mas eu vou aplicar esse versículo aqui sobre relacionamentos, que acaba sendo mal também. Guardar o coração. Um versículo tão pequeno, mas de um valor tão imenso e profundo. Ignorar a sabedoria desse provérbio pode trazer consequências nefastas para o resto da sua vida. Alguém sabiamente afirmou: já está quase clichê, mas eu quero repetir porque é uma verdade. O casamento, a escolha da pessoa com quem nós iremos nos relacionar pelo resto da nossa vida, é a escolha mais importante.
a ser feita após a decisão de receber a Cristo. É a segunda decisão mais importante. Isso aí você já deve ter escutado muito da sua mãe, do seu pastor, da irmã mais velha da igreja. Isso é muito repetido. É quase um clichê, é verdade, mas é uma verdade profunda que precisa ser relembrada. Você pode imaginar que assim como nós nos rendemos a Cristo em total servidão a Ele, nós pertencemos a Cristo. No dia da sua conversão, foi isso que você anunciou para Ele. Senhor, eu sou tua. Foi isso que eu fiz. Senhor, eu sou tua. Pecadora miserável, mas o Senhor me comprou com aquela cruz e eu sou tua. A partir de hoje, eu nunca mais vou viver para mim. Viverei para ti. É isso que você vai dizer para o seu marido quando você se casar. Você não será mais dona do seu corpo. Quem será dona é ele. Ele também não será mais dono do corpo dele. É você que vai ser dona do corpo dele. Ambos pertencerão um ao outro. É uma entrega tão íntima, tão profunda, que ilustra a união entre Cristo e a igreja. Então não pode ser feito de qualquer maneira. Precisa ser feito na total dependência do Senhor, irmãs. Tome cuidado. Realmente a terra tem 3 coisas que são maravilhosas e a quarta é difícil de se entender pela excelência que é o caminho do homem como uma donzela. Provérbios 30 fala isso. É um tremendo projeto de Deus, um projeto feito por um arquiteto perfeito, fazer homem e mulher de modo que ambos podem se encaixar, se amarem e serem uma bênção na vida um do outro, da família, da sociedade, da igreja. Esse projeto só poderia ser feito por um arquiteto perfeito, o Deus maravilhoso. Sendo assim, você precisa ter muito cuidado, ter muita cautela e prudência em dar seu coração para alguém, pois o coração é o centro das afeições. Antes de dar seu coração para um rapaz, você precisa conhecer bem seu caráter, saber se ele será capaz de cuidar de você, de amá-la, como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Mas se um rapaz, no primeiro encontro, ou até mesmo no segundo encontro, como foi o caso daquela moça, ele se mostrou totalmente apressado e desrespeitoso, ele estava mostrando que seu caráter não era de confiança. Um homem que ama a sua noiva, ele espera, ele cuida, ele zela por ela, mas se ele se apressa para estar sozinho, revela que o que sente por ela não é amor verdadeiro, mas paixão da carne. Um homem que não aprendeu, não amadureceu suficientemente em Cristo para se purificar e se guardar para o casamento, não é digno dele. Igualmente uma moça. Quem ama sofre, quem ama crê, quem ama espera, quem ama suporta. Mas se no primeiro encontro o rapaz se mostra abrasivo e ligeiro em apagar as brasas, com oportunidade de dar lugar à carne, não vale mais a pena continuar com esse relacionamento. Ele não passou do crivo da paciência. Não vale a pena continuar com ele porque não é amor, é paixão. Eu teria muitas considerações para falar sobre a escolha de um futuro cônjuge. Mas se eu multiplicar as palavras e não me concentrar em uma coisa só, eu não vou atingir o alvo. Então decidi ficar apenas com uma coisa. Moça, a escolha de um futuro cônjuge, a coisa mais importante a se levar em conta é o caráter. Grave aí, caráter, com C, caráter. Não somente o caráter do seu futuro cônjuge, o seu caráter também. Tanto o seu quanto o dele, a principal coisa a se certificar no seu futuro cônjuge é seu caráter. Mas se você não consegue conhecer se um rapaz ele é espiritual quando ele está lendo a Bíblia na igreja. Quando ele está pregando, como foi o caso daquela moça que viu aquele rapaz pregando. E quando ele falava palavras bonitas ao telefone. Mas é no dia a dia que você conhece ele. Você consegue identificar se um rapaz é espiritual na forma como ele reage quando sua paciência e domínio próprio são testadas, como por exemplo um jogo de futebol, um confronto com os pais, liderança, conflitos com seus amigos e no caso do exemplo daquela moça, como o rapaz se mostrou enquanto eles estavam sozinhos, como ele buscava ansioso por oportunidades de estar a sós com a moça a fim de dar evasão às suas paixões. Por isso, moças, não é só os rapazes que devem observar o comportamento das moças, mas as moças devem observar o comportamento do rapaz, sem que ele nem saiba e perceba, sem que ele nem saiba que você existe. E mulheres conseguem fazer isso muito bem,
sem nem sequer serem notadas, porque Deus nos concedeu o talento de prestar atenção em 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo, não é mesmo? Se cultivarmos este hábito, facilitará muito a nossa vida, até porque o amor cresce enquanto vemos nobres atitudes, em contraste com atitudes que geram desconforto e desconfiança, como foi o caso daquela moça e daquele rapaz. Uma vez que você conhece bem a pessoa, não se satisfaça por aí. Procure conhecer mais e mais. Não faça a época do namoro um momento para se abrasar fisicamente, mas aproveite todo instante para conhecer verdadeiramente a pessoa. Não gaste tempo conhecendo a anatomia do corpo, mas gaste tempo conhecendo o mapa do coração. O que dispara seu interesse, o que está nas profundezas do seu íntimo, do seu coração, do rapaz que você nutre expectativas relacionais. Conheça tudo, absolutamente tudo que você possa conhecer para evitar toda e qualquer surpresa no casamento. Conheça virtudes, conheça fraquezas, conheça as manias, até boas maneiras. Conheça quais pecados o seu futuro cônjuge está mais propenso a cair. Você precisa conhecer bem aquele que você pretende se colocar sobre a proteção dele, sobre a sua liderança, sobre o seu cuidado. E nisso muitas moças erram, elas são levadas, conduzidas até aquele relacionamento, movidas por suas paixões, emoções e muitas vezes não param para refletir no caráter do rapaz, na forma como ele se mostra, nas muitas circunstâncias da vida, sejam elas pequenas ou grandes. Ela não se importa com as consequências. Ela apenas quer estar com aquele rapaz. Quero alertar você para o perigo que você está correndo, que sua alma está correndo. Você está vivendo perigosamente e vai colher as consequências desse estilo de vida livre, leve e solto. Não há nada de errado em desejar casar. Deus nos fez com esse desejo uma propensão para ter relacionamento, está no âmago da feminilidade bíblica que Deus deu a cada mulher. Foi o que eu aprendi com a Cynthia Reich na live da semana passada sobre o papel da mulher. Se você não assistiu, você volta lá para assistir, que foi maravilhosa, marcante. Deus nos criou para sermos auxiliadoras, para sermos bênção na vida das pessoas que estão à nossa volta. E ao escolhermos um homem para casar, estamos dizendo que seremos sua auxiliadora em particular. Seremos sua correspondente especial. É um compromisso sem igual que exige que o façamos com propósitos certos, isto é, a glória de Deus. Portanto, procure um homem que esteja crescendo em Cristo, procure um homem que reflita a Cristo, que esteja então disposto a amadurecer em Cristo, a crescer. Procure um homem que esteja disposto a sacrificar a sua vontade em detrimento da de Cristo, que seja um homem que não ande na carne, mas ande no Espírito. E sem dúvidas, você não vai achar um homem perfeito nesse mundo caído. Um homem que é o retrato da humildade de Cristo, serviço e amor sacrificial está em extinção. Mas se você achar, por favor, comunique às muitas moças que estão esperando ansiosamente para serem encontradas por um homem desses. É urgente e necessário que encontremos a pessoa certa, mas muito mais urgente do que achar a pessoa certa, é necessário ser a pessoa certa. Não é errado ter um alto padrão espiritual e procurar por um homem na terra que reflita o caráter do céu. Mas se você não é uma mulher que também está caminhando com esse desejo, é ter 2 pesos e 2 medidas. Como você pode desejar um homem de Deus se você não é uma mulher de Deus? Seria algo muito contraditório, não acham? Igualmente, assim como você aconselharia uma moça a não casar com um rapaz com muitas pendências no caráter, você não acha que seria igualmente justo aconselhar um rapaz a não casar com uma moça que tenha igualmente muitas pendências no caráter? Por isso, mais do que encontrar a pessoa certa, precisamos procurar ser a pessoa certa. Estamos em busca de homens que reflitam o caráter de Cristo, então precisamos também, como moças cristãs, refletir esse caráter. O coração de uma mulher deve estar tão mergulhado em Deus que o homem, para achá-lo, terá que mergulhar nas profundezas do Altíssimo. Essa é uma das frases de Elizabeth Elliot, a esposa de Jean Elliot, que mais marcaram a minha juventude. Eu amo essa frase. Eu poderia mais uma vez falar de tantas coisas sobre
tantos aspectos em que uma moça cristã poderia crescer, porém, mais uma vez, se eu multiplicar as palavras, você ficaria confusa e sairia daqui sem nada na sua mente. Eu não quero, eu tenho um propósito com esse estudo. Eu tenho algo a colocar na sua mente no estudo de hoje. Então, por hora, basta dizer que o que você precisa, ano a ano, é observar o seu caráter. E ano a ano, mês a mês, semana a semana, dia a dia, é manter no seu coração metas para remover do seu caráter traços que não condizem aos de Cristo, mas para que isso aconteça, você vai precisar conhecer bem a Cristo. Se você não conhece bem a Cristo, como você vai poder se parecer com Cristo? Somos cristãs, isto é, pequenas cristãs, miniaturas do próprio Cristo. Por isso já temos um modelo a seguir. Nosso modelo a seguir não são os modelos desse mundo. Não é a top model, não é top model. Não são as mulheres mundanas das novelas, mas sim a Cristo. E se uma mulher que admiramos está perto de nós e reflete a Cristo, vale a pena imitá-la. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. As pessoas que procuramos imitar devem ter o mesmo alvo final que nós, isso é, imitar a Cristo. Então, eu não vou iniciar aqui uma lista de faça ou não faça. Geralmente, crentes imaturos é que precisam de listas de faça ou não faça. Mas os maduros, os que já passaram de comer papinha, estão se alimentando de comidas sólidas, proteger suas vidas por princípios bíblicos, verdades que não mudam com o tempo, uma verdade atemporal. É certo ou não é certo ir ao cinema? É certo ou não é certo tocar esse instrumento? Em alguns períodos, ir ao cinema pode ser que não reflita a glória de Deus. Mas em outros momentos pode mudar isso. Tocar instrumento também. Em alguns momentos esse instrumento pode refletir ou associar algo maligno, mas em outros momentos, outros tempos não, daqui a 100 anos não. Por isso, reja a sua vida por verdades eternas. Exemplo, matar era pecado no passado, matar continua sendo pecado no presente e matar continuará a ser pecado no futuro. Uma verdade, um princípio atemporal. Eu aprendi que nessa vida você vai ver todo tipo de gente, os mais variados possíveis, e nós continuamos com nossa identidade, que nunca será igual a ninguém. Temos uma digital, um código de DNA que nos lembra todos os dias que somos únicos, obra singular das mãos de um Deus perfeito, arquiteto que, mesmo que façam corpos gêmeos, isto é, bem parecidos, almas nunca serão iguais, podem ser parecidas, iguais nunca. Mas ele pede que estas pessoas que são tão diferentes, ele pede que na diversidade de dons e talentos mostremos a unidade da fé em Cristo, que mesmo sendo tão diferentes, busquemos imitar a Cristo, que é nosso alvo final. E estar focado nisso vai ajudar você a chegar ao seu propósito final, que é ser parecido com Cristo. Cuidado para não edificar a sua vida sobre uma pessoa ou sobre um suposto relacionamento. Não edifique sua vida sobre ninguém. Ou sobre alguma pessoa que você admira muito, você quer imitar todo o tempo, ou um relacionamento que você deseja muito. Edifique sua vida sobre a rocha que é Cristo. Se você edificar sua vida sobre outra coisa ou pessoa, você está preparando o coração para se frustrar. Sua vida, você será aquele construtor que edificou a sua casa sobre a areia, e ela não vai resistir à tempestade, porque você não edificou a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Portanto, o que tenho a lhe dizer neste estudo é uma coisa só, preste atenção. Sendo que você já é uma cristã, já pertence a Cristo, procure conhecer o caráter desse rapaz que você quer se casar e ver, e também o seu próprio caráter, e ver se o que tem no seu caráter e no dele não se parecem com o de Deus. Foque nisso e se esforce pela graça e busque naquele aspecto individual se assemelhar a Cristo. Você identificou que tem algo no seu caráter que não parece com Cristo. Então agora vamos trabalhar isso. Então, se você concentra-se em vários pontos do seu caráter de uma vez e tenta mudar todos de uma vez, você vai se cansar cedo demais e não vai conseguir obter vitória. Você vai desistir muito cedo porque você não obteve vitória naquele aspecto. Você vai desistir da corrida, vai desestimular da caminhada e possivelmente nunca mais vai voltar a correr a corrida cristã. Vai ficar desestimulada. Eu aprendi um segredo para a vida cristã.
Tinha um colega de seminário que era muito inteligente na minha época, na minha sala. Creio que ele era um dos alunos mais inteligentes. Ele falava palavras muito difíceis, que eu tinha dificuldade de entender. Mas vez ou outra, quando o dicionário Aurélio não definia o verbo com o mesmo verbo, eu até compreendi o que ele dizia. Mas das muitas frases profundas que ele proferiu, eu guardei uma comigo até hoje. Sabe qual foi? Devagar e sempre, jovem. Eu sempre ficava repetindo naquela frase, devagar e sempre. Anos depois, refletindo nessa frase, que para você pode não representar nada nesse momento, mas para mim se tornou minha filosofia de vida, foi muito desgastante para mim entender as palavras profundas daquele aluno, mas essa eu devo agradecer a ele por ter me concedido, e eu tenho guardado com ela até hoje e tem feito diferença na minha vida. Você deve estar me escutando aí e dizendo e pensando, Gisele, estás louca? As muitas letras te fazem delirar. Que besteira é essa? Antes que você me interprete mal, eu vou explicar por que essa frase se tornou a minha filosofia de vida. A labuta acadêmica, por vezes, nos deixa desanimados e com uma estranha sensação de que não vamos conseguir dar conta do recado. Na verdade, tudo que é novo exige de nós um árduo compromisso que às vezes nos assusta. Na labuta acadêmica dos estudos, eu queria compreender o assunto como um todo, mas como isso não era possível, eu aprendi a dividi-lo em etapas, as quais eu ia vencendo pouco a pouco. Após sair do seminário, eu enfrentei muitos desafios, gigantes pequenos, gigantes grandes. Eu adotei então essa frase que aprendi com esse amigo do seminário e comecei a aplicar em tudo que eu fazia na minha vida. Foi assim que pouco a pouco eu fui vencendo vários gigantes. Um gigante por vez, uma dificuldade por momento, um dia de cada vez. A palavra de Deus nos aconselha a não procurarmos ou não nos preocuparmos com o amanhã, mas vivemos hoje para honrar a Deus, deixar o amanhã nas mãos de Deus. Então eu percebi que essa frase desse meu amigo, se ele vivia ou não, eu não sei, se para ele era profundo ou não, tornou-se para mim muito preciosa. Eu comecei a erguer meu edifício sobre a rocha que é Cristo, mas como eu não consegui erguer uma casa de vez sobre Cristo, eu comecei colocando um tijolo por vez. E não é que eu tenha obtido a perfeição, alcançar a perfeição, mas uma coisa faço, eu prossigo para onde? Para o alvo, que é quem é o alvo? Cristo. E como eu prossigo para esse alvo? Seguindo o mandamento de Jesus, sobre não se preocupar com o amanhã. E colocando em prática o que aprendi com meu amigo, persigo esse alvo um dia por vez, semana após semana, mês após mês e ano após ano. Sempre como? Devagar e sempre. Eu poderia disparar na corrida cristã com toda a minha força e cansar no meio e desmaiar na corrida. A corrida para todos é a mesma, o alvo é o mesmo. Deus não me disse que eu deveria ter pressa, mas procurar crescimento, não. Então faça isso um dia por vez, devagar e sempre. Devagar e sempre tem me ajudado a conseguir vitórias mensuráveis. E nessa corrida cristã, já vi alguns que se converteram depois de mim e dispararam na corrida na minha frente. Porém, lá na frente, ele não atentou para alguns pesos que ele levava consigo, porque ele queria correr na frente, né, aquela largada. Ele não conseguiu atentar para esses pesos e foi então desfalecendo e afundou no pântano do desespero, como nos mostra o Peregrino, a grande obra do John Bunyan. Enquanto muitos continuam disparando largados na minha frente, eu continuo com curtos passos e caminhando até Cristo. Ele me ordenou que deveria crescer, mas não me falou a velocidade disso. Então prossigo para o alvo que é Cristo, porém devagar e sempre jovem. Então note que eu não listei aqui uma gama de coisas que você precisa deixar e tirar. Isso não é que isso é errado. Mas hoje eu gostaria apenas de compartilhar esse princípio de você continuar firme e listar uma coisa por vez. Que você gostaria que seu caráter fosse mais parecido com Deus. E prosseguir e perseguir esse traço de caráter um ano, talvez até mais de um ano, até que você possa desenvolvê-lo. Se você escolher um traço de caráter muito difícil, talvez isso leve a vida toda. Então aconselho que você pegue alguns mais difíceis e misture com outros mais fáceis e assim vá crescendo pouco a pouco. Quando você escolher um traço de caráter,
e se concentrar nele por um ano, você consegue mensurar o seu crescimento no final do ano, medir seu crescimento. Isso te anima a continuar como Paulo, prosseguindo para o alvo. Uma mistura de já alcancei alvos pequenos, mas continuo perseguindo alvos grandes. Ainda não tenho conseguido estes alvos grandes por completo, mas pelo menos consigo refleti-los um pouco. Isso já me anima a continuar na mesma jornada, nessa corrida de vida cristã de se parecer com Cristo. Eu geralmente, quando começo o ano, eu traço as minhas metas para aquele ano. E no final do ano eu vou avaliar como foi meu progresso em direção a este alvo que eu estabeleci. Alvo eterno. Eu faço grandes e alvos pequenos, alvos terrenos e alvos celestiais, mas todos com o mesmo propósito de alcançar a semelhança com Cristo. Sabemos que o alvo final da vida de cada crente é glorificar a Deus. Mas precisamos traçar metas pequenas dentro desse alvo maior. Metas pequenas, cheias de sabedoria para alcançar esse alvo maior que é a glória de Deus. Digo para você que essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Obter vitórias sobre pecados pequenos tem me feito esperançosa que eu vou conseguir alvos maiores. E pouco a pouco eu vejo a Gisele que ficou para trás e me sinto animada. Até em alguns momentos eu penso, eu vou parar um pouco, descansar. Já alcancei a meta desse momento e até faço isso por um pouco de tempo, mas logo eu volto meu olhar para Cristo e vejo que estou longe de ser como Ele é. Então me ponho novamente na corrida cristã em busca de ser como Cristo, naquela velocidade, devagar e sempre. Talvez o melhor conselho que eu poderia dar a você hoje nesse estudo é esse. Foque em uma coisa por vez, em um traço de caráter por momento e persiga esse alvo até consegui-lo. Uma mudança por vez, uma coisa a cada dia e logo você vai cantar que na sua vida houve uma mudança linda. E vai continuar na sua caminhada, glorificando a Deus a cada dia. Vida cristã não é fácil. Enquanto estamos aqui, nós gememos, aguardando a esperança de que Cristo virá nos buscar. Mas enquanto Ele não vem, para nos levar para morar com Ele, enquanto isso não acontece, foque em amadurecer a semelhança de Cristo e ser mais parecida com Ele. Não foque em várias coisas. Você vai cansar rápido e desistir da corrida. Foque em apenas uma coisa por vez e persiga esse alvo até consegui-lo. E use de coisas para medir seu progresso. Como uma criança americana que tem uns riscos, não sei como é o nome daquele, mas eles geralmente fazem os riscos na porta, nos umbrais da porta, né? Naquela parte da porta, eles geralmente colocam lá os risquinhos e vão medindo seu crescimento. Faça isso também com o seu progresso. Isso estimula muito. Faça um diário de atividades, trace um plano de ação para crescer nesse caráter específico que você tem dificuldades e vá anotando seu progresso. Eu tenho vários tipos de calendários para medir várias coisas diferentes. Estou sempre avaliando o meu progresso nas áreas que preciso crescer bem e estou de olho nas outras que eu não tenho amadurecido muito bem. Vou traçando metas um pouco a pouco e assim crescendo em uma coisa por vez. Eu escolho um traço de caráter que sou fraca a fim de trabalhar em cada ano ou em algo que tenho falhado e preciso amadurecer e traço um plano para dar passos em direção a esse alvo. Vou dar um exemplo a fim de que você compreenda a ideia e fazer o mesmo em um traço da sua vida, em algo que você tem dificuldades e que você precisa crescer e obter vitória na sua vida. Eu observei que não sou procrastinadora de alma. Procrastinar é deixar as coisas sem fazer. É um nome bonito para preguiça. Você fica adiando as coisas que tem para fazer. Eu não sou esse tipo de pessoa, procrastinadora de alma. Eu sou diligente em muitas coisas que faço. Mas em coisas que eu não gosto muito ou que se tornam muito difíceis para mim, eu me desestimulo e não faço esforço para obter essa vitória. Então eu percebi que poderia melhorar nos meus estudos no mestrado. Então tracei metas e tenho me esforçado semana após semana para entregar as tarefas. Comecei entregando tarefas atrasadas, tinha muitas tarefas atrasadas. Depois percebi que já tinha conseguido essa meta, entregar as tarefas atrasadas. Então comecei a melhorar, comecei a procurar entregar as tarefas em dias, porque conforme o calendário proposto pela própria disciplina já tem uma agenda, então comecei a seguir aquela agenda e entregar cada coisa em dias. Depois que eu conseguir essa meta, vamos dobrar a meta, né? Vamos dobrar a meta? Então eu consegui essa meta, vou dobrar a meta.
Hoje eu consegui adiantar a disciplina, terminar a disciplina antes do calendário proposto pela própria disciplina, eu terminei antes. Sendo que eu terminei antes, eu vou adiantar uma disciplina no intervalo entre uma disciplina e outra. Isso vai me ajudar a me formar o ano que vem, que é o ano certo. Mas se eu relaxasse um pouquinho, só iria me formar em 2022, possivelmente. Mas meu alvo é me formar em 2021. Eu tinha muitas outras metas para 2020. Em casa o ano todinho, né? Ficar em casa o ano todinho. Não, não era essa meta. A meta era ter uma agenda, já tinha muitas viagens agendadas, já tinha muitas conferências, mas como Deus frustra os nossos planos, mas um alvo que eu tinha para esse ano era de cozinhar. Percebi que se eu quero casar e me preparar para o casamento bem como glorificar a Deus em todas as coisas, como também a mordomia do meu próprio corpo, eu precisaria treinar nessa área que eu era fraca, cozinhar. Um homem gosta de uma boa comida e eu quero cuidar bem do meu marido. Dizem que o coração do marido é alcançado pelo estômago. E eu gostaria de fazer uma boa comida para ele. Quero cuidar bem do meu esposo. Quero que ele aprecie a comida. Quero que ele saboreie. Quero que ele dê glórias a Deus pela comida que foi feita pela esposa. Mas também minha própria saúde já estava sendo comprometida também com o meu estilo de vida. Eu sempre focada nos estudos, não me lembrava de comer. Então, comer para mim não era uma prioridade. Se der, eu como. Se não, não como. Estou focada nos estudos. Então, nessa correria ministerial, de um lugar para outro, eu comia às pressas, quentinha, qualquer coisa que encontrasse na geladeira. Não tinha algo planejado. Não cozinhava, não tinha nada planejado com relação a isso. Então, era algo que eu precisava mudar esse ano. Eu percebi que eu sou diligente em quase tudo que faço. Eu gosto das coisas que faço. Eu amo limpar a casa. Eu sou a louca da faxina. Prazer, me apresento, louca da faxina. Gosto de tudo organizado, gosto de lavar, gosto de passar, gosto de cuidar de crianças. Quem me conhece sabe que eu gosto mesmo. Não é uma coisa só de momento, eu já cuidei de crianças integralmente. Tá? Já cuidei de um filhinho para uma mãe que estava depressiva. Eu cuidei dos primeiros dias, passei noites em claro. Eu realmente gosto muito, sou até professora, né, evangelista, eu gosto de crianças. Meus alvos ministeriais continuam sendo perseguidos, mas algo que eu era fraca era nessa questão de comida. Eu não sabia cozinhar. Ou sabia mais pouco e não treinava, porque cozinhar é treinar. Então eu comecei essa meta no final do ano passado, em dezembro. E já fazem 7 meses. Eu notei que eu ainda não cozinho bem. Minha comida não tem um sabor tão bom. E quando eu convido alguém para almoçar aqui em casa, geralmente eu apelo para o tempero que não tem erro. A fome. Chama a pessoa e dou aquele chá de cadeira, até a pessoa ficar bem faminta, de modo que quando ela se senta na mesa, ela come até pedra, quanto mais a minha comida. Certamente a alma farta rejeitaria a minha comida, por isso que eu só ofereço às famintas. Sei que esse é um alvo muito grande. Cozinhar não é uma tarefa fácil. Cozinhar parece que deve levar gerações, parece que sempre são as vovós que cozinham bem, ou então jovens bem talentosas. Mas cozinhar é uma tarefa árdua, que precisa de muito tempo. Mas eu estou melhorando. Se eu tivesse começado a cozinhar cedo, talvez hoje eu conseguiria cozinhar melhor, porque eu comecei a cuidar de crianças cedo, a limpar cedo, ainda na adolescência. Mas, como eu comecei cedo, vamos lá na trajetória de começar a aprender a cozinhar. Os alvos nos estudos, responsabilidades ministeriais, estão tudo correndo bem, está tudo indo bem. Eu percebo, mas tem algumas coisas no meu caráter que precisam melhorar. Enquanto eu vou então perseguindo alvos grandes e dentro de alvos dos meus estudos e tudo, eu vou percebendo traços de caráter que precisam melhorar. Eu tenho dificuldades em me comunicar, de procurar a pessoa e ser verdadeira com ela. Eu sei o que penso, mas não chego para a pessoa a fim de falar. Esse ano eu também iniciei esse processo de comunicar certo. Procurei algumas pessoas que eu havia machucado, bem como sido ofendida por essa pessoa. Resolvi pendências em relacionamentos que Deus me deu. Então, tenho aprendido a glorificar nesse sentido. E relacionamentos mais próximos que Deus me deu, eu tenho praticado isso. Comunicar sempre a verdade, sempre ser sincera. Porém, preciso aprender a incorporar mais princípios bíblicos a essa comunicação, como por exemplo, se edifica, se faz diferença, se traz glória a Deus, se é o momento certo. Eu já errei na comunicação e continuo errando, mas continuo com o alvo de tentar acertar. Então esse é o processo, devagar e sempre, buscando se concentrar em uma coisa por vez. O alvo final é Cristo, se parecer com Cristo, mas precisa focar em uma coisa por vez. Lembre-se que
Você deve focar em imitar não em imitar uma pessoa. Porque se você ficar focado em imitar só uma pessoa, vai perder e negar a sua identidade. Que Deus fez você com características únicas, você é você. Não tem outra Gisele, não tem outra pessoa igual a você. Pra falar de pessoas que estão assistindo, não tem outra Érica, não tem outra Lívia, não tem outra igual a você. Vocês são únicas, são obras-primas do Criador, mas precisam refletir o caráter de Cristo. Quando estiver à procura de um futuro cônjuge, você precisa estar nesse processo. Você precisa identificar que você está nesse processo de amadurecimento e identificar que a pessoa que você também quer se relacionar está nesse mesmo processo. Mais do que encontrar a pessoa certa é ser a pessoa certa, que a gente aprendeu hoje. Se você está procurando crescer, você está no caminho certo. Se preparando para o seu noivo eterno, que é Cristo, porque você faz parte da igreja e seu noivo eterno é Cristo. E também se preparando para o noivo humano, que é o seu futuro cônjuge. Então, você precisa identificar que ele está nesse processo. Se ele está realmente querendo crescer, ser fiel a Cristo, que seja algo sincero do seu coração, do íntimo. É por isso que também no relacionamento a dois, depois de vocês conhecerem bem a Cristo, vocês vão ver que podem ajudar melhor um ao outro. Podem ajudar melhor um ao outro e podem fortalecer pontos fracos. Uma das vantagens de um relacionamento a dois é que se você está disposto a crescer, o outro vai te ajudar. Vai te ajudar e se você permitir, ele vai então mostrar coisas que precisam crescer. Geralmente, relacionamentos, uma das vantagens de estar no relacionamento é isso, porque o outro mostra, certo? Então, se você deixar-se ser ajudada, você pode crescer. Então, essa é uma grande vantagem de entrar no relacionamento. Ajudar e ser ajudado a crescer à semelhança de Cristo. Talvez essa seria a minha melhor frase para você hoje à noite, a fim de que você possa perceber o seu futuro cônjuge, se ele realmente está querendo crescer à semelhança de Cristo. Um solteiro tem muitas formas de crescer, mas quem está no relacionamento tem a forma ideal para crescer, porque o relacionamento mútuo proporciona isso, como o ferro afia outro ferro. E quanto mais íntimo vocês são, mais ele pode então entrar em áreas que outros não iriam saber. Essa intimidade é boa para poder crescer espiritualmente. Porém, você vai precisar identificar se a pessoa com quem você vai se casar quer ser ajudada. Ele realmente quer ser ajudado. Você também precisa ver se isso é algo forte nele. E se as suas motivações são porque ele quer ser parecido com Cristo, porque ele ama Cristo, ou é porque ele está interessado em você. Porque se for só por causa do interesse por você, minha irmã, acaba esse relacionamento. Encontre um homem e namore com um homem, bem como case com um homem que ame a Cristo mais do que a você. Porque do contrário, nunca valerá a pena esse relacionamento. Um relacionamento que realmente vale a pena é um relacionamento que nos mova a estar mais perto de Cristo, ou nos direcione a Ele. Aí sim, esse relacionamento vale a pena. Então, vocês vão precisar fazer aquela lista mutuamente de coisas que precisam crescer mutuamente. Então, você lista as coisas que você precisa crescer, ele também lista, e nesse relacionamento mútuo vão fazer a lista juntos, para que possam então continuar amadurecendo. Por exemplo, se você tem dificuldade de se comunicar, vão procurar aprender a treinar isso. Se tem dificuldade de cumprir responsabilidades pequenas, sejam aquelas pequenas ou grandes, vão precisar aprender a ser fiel no pouco, porque quem não é fiel no pouco também não será no muito. Eu aprendi isso com Deus e sempre que eu lembro disso, eu vou então para a cozinha cozinhar cantarolando, porque quem não é fiel no pouco também não será fiel no muito. Eu preciso ser fiel a Deus enquanto eu faço a comida, como também quando eu estou evangelizando as crianças, das coisas mais pequenas às coisas maiores. Então, note que você terá que gastar muito tempo conhecendo o caráter do seu futuro cônjuge. Por isso, pare de se abrasar e dar lugar à carne e procure o tempo para conhecer o caráter do seu futuro cônjuge, bem como procurar amadurecerem juntos. Lembre-se que seu foco no namoro não é conhecer a anatomia do corpo físico. Esquece isso. Esquece isso e foca em conhecer o mapa do coração, que está no íntimo. Vai ter muito tempo para conhecer a anatomia do corpo, não se preocupe. Tem as delícias do casamento, e essa é uma das, mas é a cereja, senhor, não é o bolo completo. Aproveite para conhecer o bolo, formar o bolo, e depois você pode comer então a sobremesa. E se com o passar do tempo você vê que essa admiração por seu futuro cônjuge cresce, seu amor cresce, mas um amor pautado em fatos reais, em traços de caráter. Não é só, porque eu amo ele, porque, não sei, eu sinto uma coisa quando eu vejo. Essas emoções são importantes, mas precisa cada vez mais solidificar isso em traços de caráter.
E você vê que você gosta muito dele, você quer ser a sua ajudadora particular, a sua ajudadora idônea. Você quer realmente dar passos para o casamento, então vocês agora estão no caminho certo, porque já estão procurando crescer em Cristo. Então agora está muito mais perto do casamento. O namoro já refletiu a glória de Deus, o casamento também vai refletir. Então continue crescendo e dando passos para o casamento. Porém, se no caminho você identificar que seu cônjuge cresceu muito no caráter, mas ele continuou com traço de caráter, que é um pecado, que será um fardo na vida de vocês no casamento, por toda a vida, porque traços que você observa hoje não garante que ele realmente já mudou, porque mudança é lenta. Então preste atenção. Você vai ter que tomar uma decisão se você vai realmente aguentar esse traço de caráter dele, que é um pecado, e vai aguentar e vai cobrir isso com amor, vai tolerar isso o resto da sua vida. Preste atenção, essa decisão vai ser sua. Lembre-se que é um direito seu escolher seu futuro cônjuge na dependência de Deus. Após tomar essa decisão, esteja ciente de arcar com as consequências, sejam elas quais forem. Pois seu futuro esposo pode também estar enganando você para conseguir o casamento. Pode ser que ele nunca se converteu. O casamento vai mudar a sua vida para sempre, radicalmente para sempre. Então, continue seguindo esse conselho de seguir a Cristo, se parecer com Cristo e procure realmente ver, identificar alguma coisa no seu futuro cônjuge que é diferente desse intento de se parecer com Cristo. Um casamento em Cristo reflete o céu na terra, mas um casamento errado é refletir o sofrimento eterno, mesmo que em gotas. O próprio inferno em escala menor aqui na terra, um casamento errado, por isso tome cuidado. Por isso não é algo que deve ser feito nas brasas da paixão, mas sim sobre as brasas do amor. Que Deus te ajude nessa escolha. Hamni. Hamni é uma frase que eu aprendi em coreano, que é força, coragem. Hamni, vamos lá à luta nessa espera de um homem cristão. E agora, vocês não estão curiosos não para saber qual foi a resposta daquela moça? Lembra que a gente parou na história e estava ajoelhada aos seus pés? Vocês não querem saber a resposta? Aquele homem ajoelhado aos seus pés a deixou em completo embaraço. Ela ficou tão surpresa e o temor do homem dominou seu coração de modo que, sem querer, ela disse sim. Foi um sim tão baixinho, tão tímido, e que na verdade o que ela estava querendo dizer, o que estava por trás daquele sim, era um negativo mais forte, que até Paulo usava em suas cartas. Nunca, jamais, meu coração nunca poderá ser seu, nem que eu decida 1000 vezes, ele nunca foi e nunca será seu. Não é para você que tenho me guardado. Com você eu não vislumbro nem o presente, nem mesmo por uma hora. Quanto mais poderia pensar em compartilhar com você o resto da minha vida. Todo relacionamento é doçura para a alma e afago para o coração, mas aquela moça estava rodeada em nuvens negras. Aquele sim para ela representou o seu fim. Toda moça sonha com a proposta de casamento pelo seu futuro cônjuge, mas aquele pedido de namoro tornou-se o seu pesadelo momentâneo. A moça, com medo da atitude daquele rapaz, que foi grosseiro com a sua avó na noite anterior, estava com medo de que ele gritasse ela dentro da igreja. Bem como ela ficou intimidada porque alguns irmãos estavam olhando atentamente para ver qual seria a sua resposta. Com medo de envergonhar o rapaz, afinal ele já tinha servido ela estava na casa da avó dele, ela não queria que ele passasse por essa vergonha, não da amizade que eles tinham também. Ela pensava tão logo, por isso ela disse sim, né? Ela pensava tão logo eu posso sair da igreja, eu vou desfazer esse embaraço. Mas como é que eu vou falar para ele que eu não quero namorá-lo? Se eu já disse sim, eu estou presa às palavras da minha boca, as palavras dos meus lábios me prejudicaram porque elas não vêm do meu coração. Enquanto ela matutava, ela refletia em como iria dizer ou desfazer esse feito, a coisa piorou. Porque ao final do culto, o dirigente daquele dia a surpreendeu anunciando aquele namoro para toda a igreja. A pedido daquele rapaz, né? A moça pensou, que costume é esse? Não posso nem ter privacidade para resolver isso. Ela estava tão nervosa que a vontade era dizer assim, quem é que está namorando? Quem? Ela realmente tinha perdido a paciência, ela havia chegado ao seu limite. Os irmãos alegres, jubilosos, estavam vindo dar os parabéns para aquele rapaz e aquela moça. O sorriso do rapaz era estonteante. Ele parecia estar em delírios, parecia ter sido arrebatado até o terceiro céu. Mas a moça, porém, parecia que havia descido até as regiões mais baixas da terra, até o Hades, porque seu semblante era entenebrecidamente e assustadoramente séria. Sobre seu coração repousava uma nuvem negra, e seu coração expurgava muita tristeza.
Se eu não conseguir com palavras expressar o que se passava no coração dessa moça, eu vou fazer minha última tentativa com uma música aqui, que é um meme, certo? As mais novas que vão reconhecer esse meme aí, acho que as mais velhas não vão. Mas no final eu vou dizer que meme é esse. Preste atenção aí. Era a morte, irmãs, na certa. Como dizia um professor do seminário meu, eita, irmã, complicou. Que dia difícil para aquela moça. Ela não aguentava mais ser apresentada às muitas pessoas da cidade. Com um sorriso fechado, ela tinha que demonstrar a alegria de estar namorando. Teve até alguns momentos que ela foi sarcástica em seus pensamentos. Ela pensava, eu até achava que seria mais legal essa coisa de namorar. Ela só tinha 17 anos de idade. Finalmente, aquele dia passou e como era seu último dia naquela cidade, no outro ela viajou de madrugada para casa. Então, ela não pôde esconder seu pesar, sua tristeza, sentimento de culpa inundavam seu coração. E agora ela pensava nas consequências que aquele sim traria para a sua vida. Passaram-se 2 dias de muitas lágrimas e orações, até que a moça tomou uma decisão. Eu vou com humildade ligar para o rapaz e dizer para ele que eu não fiz a decisão certa. Que eu estava em completa confusão de mente. Eu disse um sim, mas na verdade meu coração dizia um não. Que ela só o via como um amigo, que desejava as bênçãos de Deus para a sua vida, mas que já tinha tomado sua decisão em não fazer parte de ser essa bênção na vida dele de forma tão proativa em sua vida. Aquele rapaz reagiu com muita ira e falou palavras muito duras de se ouvir, mais uma vez revelando o seu caráter e o que estava escondido nas profundezas do seu coração, do seu íntimo. E só confirmavam para a moça que ela havia feito a decisão, que ela havia tomado a decisão certa. Após isso, a moça chorou ainda alguns meses, por sentimento de culpa e por ter envergonhado aquele rapaz, por ter enchido seu coração de esperança. Ela também passou a se conhecer melhor e viu que aquele rapaz, o que nutria por aquele rapaz era um mistura de egoísmo também. Ela queria ter apenas alguém perto, mas no fundo ela não amava como futuro cônjuge, sim como um amigo, mas ela deveria ter sido mais enfática em deixar claro isso. Porém, ela fez isso algumas vezes, mas o rapaz insistiu e ela então deixou a coisa correr mais à vontade. Isso tornou o caráter da jovem ainda mais sólido e maduro, de modo que ela não queria jamais usar alguém ou nutrir no coração de alguém algo que, pensando bem, ela não estava disposta a satisfazer. Tornou-se mais cuidadosa em afirmar suas emoções e dizer que ama alguém, a ponto de se sacrificar. Querem saber o que aconteceu com eles depois? Esse rapaz se casou e foi para o seminário. A moça, porém, permaneceu solteira e foi para o seminário também. 12 anos se passaram e hoje aquele jovem continua casado e tem 2 filhos, bem como serve a Deus como missionário no exterior. A moça tornou-se missionária. Claramente a boa mão do Senhor foi com ela. Ela escreveu um livro, lançou seu primeiro livro, ela continua servindo a Deus, esperando nele alguém que ela possa dar seu coração, compartilhar sua vida íntima, alguém que ela possa servir de modo particular, mas enquanto não vê, ela não perdeu o foco de vida e persegue o alvo, que é ser parecido ou ser semelhante a Cristo.
continuo aguardando também um companheiro para que juntos possam perseguir esse alvo. Eu não sei qual a sua história, não sei, mas nada acontece por acaso. Por isso, continuo a perseguir esse alvo que é, sendo solteira ou casada, de ser semelhante a Cristo. Que Deus nos ajude.